Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do blog Super Vendedores. E hoje é a segunda parte do bate-papo com o Anderson Tamborim sobre microexpressões faciais. Anderson, bem-vindo novamente ao nosso blog. Eu agradeço o convite para a segunda parte da entrevista. Acho que vai ficar bem legal, que nós temos uma dinâmica legal para mostrar para o pessoal. Na primeira parte a gente deu uma introdução bem forte ao conceito de microexpressões faciais, linguagem corporal, e agora nós temos algumas coisinhas para mostrar para que eles possam pegar um gostinho do que eles poderiam aprofundar ainda mais o conteúdo e os benefícios que eles podem ter. E claro, já pôr em prática, né? Já tem conteúdo Exato, é o suficiente mais para pôr em importante. prática. Legal. Já gerar resultado. Isso aí, legal. Então lembrando que o tema é como ler o seu cliente com as microexpressões faciais e aumentar as suas vendas. Então, vamos para uma parte mais prática, que nem você citou, e a minha primeira pergunta é como identificar uma mentira usando as microexpressões faciais? Isso. Esse é um assunto que acaba gerando bastante dúvida e interesse nas pessoas, né? Porque aquela questão de, você identificar se a pessoa está mentindo ou não. Você sabe quantas mentiras vocês ouvem todos os dias, seja nos mídias de comunicação, pessoalmente. Todos os dias a gente escuta cerca de 200 mentiras. Caramba. Seja as mentiras pequenas ou as maiores. É um número bem elevado, se você levar em consideração que por dia, né? Sim, é bastante. Mas assim, isso também, o contrário é válido, que todos os dias nós mentimos também. É assim, uma estimativa de que todos os dias nós mentimos pelo menos 4 vezes, 4 mentiras grandes. Não necessariamente são coisas ruins e que você vai prejudicar alguém. A mentira, o objetivo dela, ela é ou você ganha vantagem em algo, ou você não ser punido em algo. Okay. Então, muitas vezes você ser educado, né, requer um pouco de tato, e aí é onde entra a mentira. Certo. Uma das principais mentiras que nós contamos todos os dias é aquela de não vi o seu e-mail. Essa Foi pra caixa de spam. A que é comum, que eu diria para todo mundo, não, tá tudo bem. Obviamente a pessoa fala, opa, tudo bem? Você fala, cara, não tá bem, eu tô endividado, meu cachorro tá doente, minha mulher fez eu dormir no sofá. Tipo, as pessoas estão perguntando se você tá bem por educação, então minta por educação. E uma também que faz bastante sentido usar sempre não, o vestido ficou ótimo. Então a mentira, ela faz parte do nosso dia a dia. Tá. Um estudo comprova que cerca de 60% dos candidatos, eles mentem em alguma coisa no currículo deles. Então, para o pessoal de RH, pessoal de recrutamento, eles sabem o que eu estou falando. Aquele currículo lindo chega e a hora que vem o candidato, ele tem um resultado bem aquém. Então, esse conhecimento de identificar mentiras através da linguagem corporal, ele é muito útil para essa galera, porque acaba evitando de perder tempo e contratando alguém que vai gerar só mais problemas depois. Entendi. E a mesma coisa acontece com a galera de vendas. Existem vendedores que eles não são tão honestos e acabam depois gerando problemas para a própria empresa. Okay. Então, uma das grandes vantagens colaterais da linguagem corporal, da verdade, da honestidade, é que quanto mais você exercita, mais verdadeiro você se torna, porque a nossa linguagem corporal, ela reflete no nosso comportamento. Da mesma forma que quando você demonstra uma microexpressão de felicidade, você induz a outra pessoa a espelhar essa microexpressão, quando você passa, por exemplo, um gesto universal da linguagem corporal de honestidade, é a mostrar as palmas das mãos. As palmas das mãos mostram assim, estou desarmado, estou à sua disposição, estou sendo honesto. Então, quando você passa a mostrar mais as palmas das mãos, você tende a ser mais honesto. Porque é muito difícil você contar uma mentira e utilizar da linguagem corporal da honestidade, porque o seu corpo vai te trair. Ele vai fazer com que você se torne visível a mentira. Porque nós não gostamos de mentir, nosso corpo não gosta. Nosso cérebro, ele sabe quando você está mentindo e ele sabe
por associação que aquela mentira, quando ela for descoberta, ela vai gerar algum problema para você. Então, mentir é difícil, exceto em casos específicos, como, por exemplo, as pessoas que são chamados mentirosos patológicos. São as pessoas que têm algum nível de psicopatia, onde para elas mentir faz parte. Entendi. Um mentiroso patológico, diferente de uma pessoa comum que vai mentir alguma coisinha ou outra boba, ele vai mentir de tudo, mesmo que ele não tenha nenhum benefício disso. Então, diferente dessas pessoas, nós, quando tentarmos ser espertões e tentar enganar alguém, nosso corpo vai dar a dica, vai mostrar que nós não estamos sendo muito sinceros. Então, a identificação usando a linguagem corporal, ela é possível, ela tem os benefícios, porém também é importante eu deixar claro aqui para o pessoal, que principalmente quem assistiu a série Lie to Me, que não é tão assim igual na televisão, onde a pessoa olha e você fala, tá vendo, você mexeu ali, você está mentindo. É importante que você faça uma calibragem, você tem que entender se a linguagem do corporal daquela pessoa, ela tem um padrão e o que foge daquele padrão, que é isso que nós vamos observar. Então a linguagem corporal ela vai ajudar, e principalmente as microexpressões, porque a microexpressão ela vai dizer o que a pessoa realmente sente. Então, um exemplo que eu posso dar é o seguinte, a pessoa chega, ela fala, olha, eu fiquei muito triste com o que aconteceu ontem. Imagine que a pessoa roubou a sua venda e chegou, olha, eu sinto muito o que aconteceu ontem, não vai se repetir. E aí, nisso ela pensa o seguinte, bom, o cérebro dela tá ali, tô mentindo, tô falando que eu sinto muito, tô muito triste, agora eu preciso mostrar que eu tô muito triste. Como eu faço isso? Aí nisso a pessoa vai mostrar alguma coisa bem, tipo... Porque ela não sabe como é uma microexpressão de tristeza, ela não conhece os músculos, ela não sabe como acionar. Então ela vai mostrar alguma coisa que não tem nada a ver com tristeza. E é nisso que você vai observar, tipo, opa, não tem uma microexpressão de tristeza quando ela falou que sentia muito. O que está acontecendo de errado? Entendi. Então, a microexpressão ela é um sinal confiável para que você possa identificar as mentiras em uma conversação. E mais uma vez, né, a gente conversou a respeito disso na primeira parte do nosso bate-papo, é o que você vai fazer com essa informação que é o mais importante. Né? Um exemplo que eu gosto de usar é o seguinte, em uma das minhas palestras esse ano, o evento acabou se enrolando, aí eu teria 40 minutos para desenvolver o tema, que era justamente sobre linguagem corporal, aí o organizador, cara, tive um atraso aqui, você consegue fazer em 20 minutos? Eu falei, poxa. Aí eu menti, né? Falei, não, tudo bem. Falei, tudo bem. A microexpressão ali de raiva. Mas beleza. Fui, corri. E aí você sabe, conteúdo sendo jogado pra galera. E eu vendo o público lá com aquela cara de... Eu pensei, não ficou clara. Aí depois da palestra feita, eu abordei uma pessoa que estava lá. Eu falei, opa, e aí? Você gostou da palestra? Aí ele fez o gesto claro, aquele clássico que é assim, gostei. Nossa, gostei muito. Isso é uma resposta involuntária, a pessoa nega, tipo, não gostei. Se eu fosse somente observar o seguinte, opa, ele disse que gostou, mas ele negou com a cabeça, ele tá mentindo. Poxa, ele não gostou da minha palestra. Aí já é, não, beleza, viu, obrigado. Mas aí que tá, beleza, ele não mentiu. Então vamos lá, ele mentiu, vamos ver ali. Mas e aí, o que você acha que poderia ter melhorado? Você acha o quê? Que faltou tempo? Isso ele... Pô, realmente, cara, faltou tempo, as informações ficaram muito ali, jogadas, não teve como desenrolar. Se tivesse uns 20 minutos a mais ali, teria ficado show de bola. Opa, conseguimos a informação que era importante. Certo, perfeito. A pergunta foi, você gostou? Falou que gostou. Ele mentiu, não gostou. Por quê? Porque o conteúdo foi prejudicado pela falta de tempo. Então é importante você saber, além do que a pessoa está mentindo, está mentindo. Está mentindo é somente o nosso divisor entre eu vou seguir em frente ou vou especular um pouquinho mais. Então, opa, está mentindo, vamos especular. Vamos saber o porquê da mentira. Por que a pessoa se sentiu na obrigação de mentir? Ela se sentiu, talvez, desconfortável em dizer que, cara, não gostei porque ficou ali bagunçado. Então a gente tem que saber como lidar. A mesma coisa no nosso cliente. O cliente dificilmente vai falar assim, poxa, não gostei da sua proposta, ficou uma droga. E, como a gente falou anteriormente, economizaria tempo, aí ele vai ficar cozinhando você em banho-maria, e você vai, opa, mas
peraí, o que você acha se a gente colocasse isso aqui? Se a gente colocasse ali uma cobertura especial, o que é o sabor que te emociona? O que você gostaria? Entendi. Perfeito, perfeito. Importantíssimas dicas, né? Nem você falou, a mentira ela está presente, infelizmente, no nosso dia a dia e a gente tem que nos preparar para isso, certo? Sim. Por exemplo, teve não sei se você já ouviu falar no gorila Coco. O gorila Coco, ele foi um gorila em que os tratadores nos Estados Unidos ensinaram o Coco a se comunicar usando a linguagem de sinais. Então ele sabia como se comunicar, como pedir comida, como explicar várias coisas. Ele começou a se comunicar ativamente com os tratadores. Um belo dia, o Coco tinha um gatinho de estimação que ele cuidava. Ele tinha um pet dele. Um belo dia, os tratadores chegaram na cela do Coco, na gaiola dele, e a pia tinha sido arrancada da parede. O Coco acusou o gato de ter arrancado a pia da parede. Nossa. Então, você vê que a mentira acaba fazendo parte de qualquer comunicação onde exista uma interação. O gorila pensou, se eu falar que eu arranquei, eu vou ter algum tipo de punição. Quem arrancou foi o gato. Entendi. Mesmo não fazendo muito sentido, que para ele não consegue processar, Tá. que arrancar a pia da parede para ele é encostar um dedo. Então você vê que, mesmo em animais, a mentira ocorre. Sim. A diferença é que muitas vezes a gente não consegue se comunicar com ele. Legal, legal. Partindo, dando sequência, né? Quais os principais pontos de atenção quando você está conversando com o cliente? Bom, os principais pontos de atenção quando você está conversando com o cliente, eu diria que é algo que fica fácil de visualizar. As microexpressões dele, simétricas, você vai sempre buscar por aceitação, que é a microexpressão de felicidade que nós vamos ver. Mas, por exemplo, alguns sinais que eu posso deixar de dica, que são os sinais de desconforto, que são, por exemplo, os chamados manipuladores. Os manipuladores é quando a pessoa ela se sente pressionada, se sente tensa com alguma coisa e ela extravasa aquilo. Então, um exemplo que eu dei no vídeo anterior que é isso aqui, né? Tipo, a pessoa falando, realmente seu projeto é muito bom, né? Mas preciso avaliar. Então a pessoa está se sentindo pressionada. Homens tendem a tocar o pescoço, aquela coçadinha aqui. Quando o chefe chega, você consegue entregar aquele relatório? Consigo, né? Tipo, então, isso é uma linguagem corporal de insegurança e de nervosismo. Legal. Então, geralmente, quando a pessoa mente, ela tende a você visualizar. Por isso que, geralmente, a pessoa assim, se você está falando com alguém, a pessoa coça, ela está mentindo. Se ela faz aquilo, ela está mentindo. Não necessariamente ela esteja mentindo. É que aquele tópico é algo que é muito sensível para ele. Então, ele se sente desconfortável. Uma coisa que é um sinal bem confiável que vocês podem usar é, geralmente, a pessoa, quando ela inventa uma mentira de bate-pronto e ela tem que ficar levando essa mentira, ela vai começar a coçar muito o nariz. Entendi. E é uma pessoa que você vê coçando muito aqui, coçando o nariz. O que acontece? Quando a pessoa mente, o fluxo sanguíneo dela, ele é aumentado, a pressão arterial, e uma boa parte do sangue vai para a cabeça. E essa região tem os capilares no nariz, na orelha, são regiões muito sensíveis ao aumento desse fluxo sanguíneo. Então a pessoa vai sentir coceira. Ela vai falar, não, ela tá coçando, mas por que ela tá coçando? Porque ela tá muito nervosa, ela vai começar a fazer isso aqui. As mulheres costumam mexer muito com joias, tipo colarzinho, brinco, mexe o cabelo. Então, toca em coisas, tipo, no relógio, a pessoa ela começa a fazer gestos, são chamados os gestos de autossensibilização, onde a pessoa ela vai tentar controlar o nervosismo dela. Então, ela vai tocar as mãos, ela vai se acariciar. Então, você vê em entrevistas de emprego, a pessoa tem fica mexendo as mãos, fica mexendo, ela está tentando se auto-acalmar. Tocar os lábios, colocar coisas para morder. Por que isso acontece? Quando você é bebê, a mãe dá a mamadeira, e a mamadeira é associada a prazer, alimentação. Então, tocar os lábios, que é uma região muito sensível, vai remeter a essa sensação de prazer que você tinha quando era um bebê. Então, esses manipuladores são algo que você deve prestar atenção, porque eles querem dizer que aquela pessoa, você tocou ali num ponto sensível para aquela pessoa. Então é algo que você tem que procurar bastante. E também do lado positivo, que é o sinal da aceitação. Sempre procurar o sorriso verdadeiro, sempre procurar a pessoa com as palmas das mãos sendo exibidas, ver se a pessoa ela não está com os braços cruzados.
Braços cruzados, como eu falei, nossa linguagem corporal gera a nossa forma de pensar. Então, quando você cruza os braços, você está fechando sua linguagem corporal e automaticamente você está fechando a sua percepção em relação ao cliente. Ok. Então, isso é importante você perceber. Se o cara está com os braços cruzados, se ele está ali muito nervoso, às vezes ele não está muito prestando atenção no seu produto, no seu pitch. E ele está preocupado com alguma coisa externa. Então, Ou ele tá olhando para os lados, né? isso. A falta de contato visual, ela é tão prejudicial quanto o contato visual agudo. Então, uma dica que a gente pode dar é a seguinte: você fazer o contato visual o suficiente para você observar a cor dos olhos da pessoa. Tipo, observei a cor dos olhos. Aí você não vai ficar olhando a pessoa fixamente, porque isso, tanto no mundo dos seres humanos quanto nos animais, encarar é um sinal de agressividade. O animal só encara o outro dessa forma quando ele vai atacar. Da mesma forma como quando passa uma mulher, se você ficar encarando ela, ela vai se sentir que você está sendo abusivo. Você só encara as pessoas em duas situações. Uma, quando você tem intimidade e alguém que você tem um contato íntimo alto, como por exemplo uma namorada, uma esposa, um marido, ou alguém que você quer prejudicar e que você quer atacar. Então, o contato visual prolongado, ele tem que ser bem cuidadoso, porque você pode gerar uma impressão errada. Só vai achar que você tá igual quando você tá bravo com alguém que você fica encarando a pessoa com aquele olhar de morte. Legal. Bom, antes da gente passar para a parte prática, eu queria que você comentasse um estudo que na nossa reunião, antes da entrevista, você citou e eu achei assim algo fantástico. Como é que a gente pode realmente ler o próximo, né? Ler outras pessoas, um cliente ou não, e tirar uma conclusão bastante assertiva, né? Que é sobre o estudo do psicólogo John Gottman. Isso. Comenta um pouquinho pra gente. Bom, o que acontece é o seguinte: John Gottman, ele fez uma pesquisa onde ele conseguiu prever com 80 a 90% de assertividade os casais que iriam aos tribunais para se divorciar nos próximos 5 anos. Como ele fez isso? Ele conseguiu prever esse índice de divórcio alto analisando gravações de interações entre os casais. Tá. Como era feito isso? Ele pegava uma gravação de 5 minutos, onde o casal estava conversando, interagindo. Essa gravação era sem áudio, ou seja, ele não estava ouvindo o que as pessoas estavam falando. Para ele não era necessário. E ele passou a analisar as microexpressões de cada um dos pares nessa interação. E ele conseguiu identificar que nos casais onde a incidência de microexpressões de desprezo e de nojo, de aversão, eram muito frequentes, esses casais iriam se divorciar muito em breve. Ao passo que casais que tinham uma interação mais positiva, o relacionamento deles permanecia. Então ele chegou à seguinte conclusão: o que mata, de fato, um relacionamento não é a microexpressão de raiva, não é a emoção de raiva, porque a raiva ela é uma emoção visceral, né? A gente sente a raiva na hora, exterioriza a raiva, é agressivo, porém, a raiva ela tem um processo, ela começa, ela se manifesta e depois ela ela desaparece. Ok. E a raiva, quando ela acontece, ela modifica a nossa química corporal. Então, ela altera nosso nível de adrenalina no sangue, nosso nível de testosterona, aumenta a nossa pressão arterial, ela faz com que o sangue seja movido para a parte superior do corpo. E as pessoas, quando elas estão com raiva, elas entram no que o Gottman também chamou como período refratário. O período refratário significa que a pessoa passa a ignorar qualquer fato, qualquer observação, por real, por correto, porque ela está fisicamente modificada pela química da raiva. Então, quando você chega em casa, sua mulher tá brava, coloca você para dormir no sofá, e você tenta, não, mas era só uma cervejinha com meus amigos, não interessa, ela sabe que às vezes você tá correto, mas ela tá afetada fisiologicamente pela emoção. Então a melhor coisa que você faz é afasta um pouquinho, vai lá, compra um chocolate, e depois você volta e você conversa com ela. Muito provavelmente você mostrando os argumentos corretos, ela vai te perdoar,
ou não, você vai dormir no sofá mesmo, mas no outro dia tudo vai estar ok. Porém, o problema acontece quando o nível de criticismo aumenta, que é onde acontece a microexpressão de desprezo e de nojo. O nojo, a gente vai ver que é uma microexpressão muito negativa. Tá. O nojo é a falta completa de respeito pelo interlocutor. É quando a gente realmente não gosta de algo. Então, quando a pessoa demonstra uma microexpressão de nojo e de desprezo, significa que ela se sente superior àquela pessoa e não vê aquela pessoa como alguém do mesmo nível, por assim dizer. Então, quando passa a ver alguém de uma maneira crítica, dificilmente isso volta atrás. Então, o Gottman observou que quando uma microexpressão de desprezo e de nojo era observada nesses casais, eles iriam romper a relação no máximo em 5 anos. Ele previu isso com cerca de 90% de assertividade. Então, vocês veem que observar 5 minutos, que é um tempo pequeníssimo, conseguiu trazer esse insight. Então, vocês podem ver que isso ajudaria de uma maneira formidável ao quem domina essa técnica a obter os resultados melhores e também a manter os seus relacionamentos de uma maneira mais saudável. Porque às vezes nós somos críticos demais e não temos noção de quanto isso é prejudicial. É a mesma coisa daquela piadinha que você fala pra pessoa, não me faça pegar nojo. Que quando você pega nojo de alguém, ela é uma emoção de julgamento. Então você não precisa estar com raiva para sentir nojo, aversão daquela pessoa. E é bem comum quando você fala de alguém que você não goste, tipo, alguma pessoa que te fez um mal, você não vai mostrar raiva, porque a raiva ela é desenvolvida de uma maneira diferente. Você vai mostrar nojo. Ah, aquela pessoa. Então a mesma coisa quando o cliente fala do seu projeto. Tipo, essa é uma microexpressão de nojo. O nariz da pessoa fecha como se ela estivesse sentindo um cheiro ruim. Então imagina você associar uma pessoa com um cheiro ruim, com algo desagradável, não prazeroso. Então não é algo que faça bem em nenhum âmbito de relacionamento, né? Legal. Não, você já entrou na nossa próxima etapa, a etapa mais prática, né? Já falou sobre o desprezo, falou sobre o nojo, mas vamos começar os nossos exemplos práticos com a microexpressão de felicidade, né? Aquilo que você deseja ver no rosto do seu cliente, certo? Correto, exatamente. A microexpressão de felicidade, o recado dela é a aprovação. Então, estou de acordo. Então, você está vendo aí o vídeo da microexpressão de felicidade. A microexpressão de felicidade, ela acontece no rosto de alguém quando ambos os lados dos cantos dos lábios eles vão para cima, eles sobem na mesma altura, na mesma intensidade e na mesma velocidade. Isso acontece de maneira totalmente simétrica. E os lábios eles vão baixar também na mesma velocidade, na mesma intensidade. Quando você vir isso no rosto de alguém, é um sinal clássico de uma microexpressão de felicidade. Mesmo quando a pessoa ela sente um prazer no córtex pré-frontal e tenta esconder isso, você vai ver aquele sorrisinho só dos cantos, que é algo tipo... Entendi. Algo bem rápido. Que é aquele sinal de... também foi rotulado por Paul Ekman como... não é prazer, é contentamento. Como contentamento. Então ele dividiu a microexpressão de felicidade em contentamento, que é quando a pessoa ela está de acordo com algo, e a próxima que nós vamos ver, que é uma macroexpressão. Então, a microexpressão de felicidade, os cantos dos lábios eles sobem sempre simétrico e na mesma velocidade. E esse músculo responsável por fazer essa contração ele é chamado de zigomático maior. O zigomático ele é dos cantos dos lábios até esse osso da bochecha. Então ele é responsável por esses lábios subindo numa microexpressão de felicidade. Certo. Então a gente viu a micro e a macro nesses dois vídeos. Isso. Na macro, que é a segunda, a gente está vendo um sorrisão largo, que é um sorriso genuíno. Então nisso a gente pode ver que existe a contração do orbicularis oculi, que é esse músculo ao redor dos olhos, e ele é responsável por causar esses pezinhos de galinha e o levantamento da bochecha durante um sorriso verdadeiro. Uma coisa que é muito importante, que vai ajudar vocês a distinguir um sorriso verdadeiro ou falso também, é que quando você contrai o orbicularis oculi, as sobrancelhas elas abaixam. Então não existe um sorriso verdadeiro onde a pessoa sorria com a sobrancelha levantada, tipo... Isso não existe. Esse é um sorriso falso. Então, um sorriso verdadeiro ele sempre acontece nos olhos e as sobrancelhas são sempre baixadas. Então, o sorriso verdadeiro você vai ver a ação do
do músculo lateral, que é o zigomático maior, e do orbicularis oculi ao redor dos olhos. Entendi. Legal, show de bola. O segundo vídeo, microexpressão de desprezo. Isso. A microexpressão de desprezo, ela é a única microexpressão que é assimétrica. Então ela vai acontecer onde somente um canto dos lábios ele é contraído. Porém, o que é muito comum acontecer é ela ser mascarada com um sorriso. Então, diferente de um sorriso verdadeiro ou de uma microexpressão de felicidade, onde os cantos dos lábios vão para cima na mesma intensidade e na mesma velocidade, na mesma altura, durante uma microexpressão de desprezo, um dos cantos ele vai ou subir mais rápido, ou ele vai descer mais devagar, um lado vai descer antes do outro, ou ele vai subir mais alto que o outro. Então você vai ver essa disparidade. Então, a microexpressão de desprezo, ela acontece geralmente quando você, tipo, a tradução dela, não me importa, não tô nem aí. Então, quando o cliente mostra essa microexpressão de, legal o seu preço, é uma microexpressão negativa. Então, você está tendo uma desaprovação. Então, a microexpressão de desprezo, ela é a única que é assimétrica, e a mensagem dela é: eu me sinto superior ou vejo algo como inferior. E ela pode ser mascarada num sorriso falso. Entendi. Legal, legal. E agora o terceiro vídeo, microexpressão de nojo. Isso, o terceiro é a microexpressão de nojo. A microexpressão de nojo ou aversão, ela acontece principalmente nessa região, a contração da face mediana. Então, o nariz, ele vai fazer umas ruguinhas, você vai ter essa contração como se estivesse fechando os canais nasais, que você está fechando para não sentir aquele cheiro. Um exemplo que a gente pode dar para o pessoal que está assistindo é, imagina o seguinte, você está assistindo aqui nossa entrevista, pô, que legal, aí você começa a sentir aquela fome. Aí você lembra que tem um iogurte bem gostoso na geladeira que você comprou lá na última compra. Pô, que legal, acho que aquele iogurte tá lá. Você começa a pensar, delícia aquele iogurte. Aí você chega na geladeira e abre. Aí tá embolorado aquele iogurte. Aquele cheiro ruim. Automaticamente você já... Então, só de pensar em algo estragado, ruim, você já contrai um pouco. Então, a microexpressão, ela acontece nessa parte, que é esse músculo contraindo e fechando, e o lábio superior, em casos extremos, que é aquele nojo onde os dentes aparecem. Uma microexpressão de nojo, ela é diferente do desprezo, que é, me dá alguma coisa aí, me dá uma moeda de troca pra gente melhorar. A microexpressão de nojo é game over, cara. Você viu a microexpressão de nojo, agradece e fala, obrigado pela atenção e nos vemos por aí. Cara, a microexpressão de nojo, ela diz o seguinte: eu não me importo com o que você está dizendo, eu não estou nem aí para o que você está me mostrando, você só está fazendo eu perder meu tempo. É uma expressão extremamente negativa. Se você vê o seu cliente demonstrando a microexpressão de nojo com relação ao seu projeto, seu preço, ao seu cliente, ao seu produto, cara, sinto muito, mas você perdeu essa oportunidade, porque, como eu falei, quando a pessoa gera o criticismo em relação a algo, ela não vai perder. Então, você chegou ali no ponto final. Um é aprovação, felicidade. O 2 é o sinal amarelo, prossiga com cuidado. E o terceiro é o sinal vermelho, game over. Legal, show de bola. Gostei bastante, tenho certeza que é um conteúdo que muito bem aplicado vai trazer resultados assim incríveis. Tirando esses, sem dúvida. Tirando esses três exemplos que a gente trabalhou com vídeo, mas tem mais algum que você gostaria de comentar, de repente mostrando agora ao vivo? Olha, algo que é bem interessante que vocês podem observar com facilidade, essas três emoções principais, felicidade, desprezo e o nojo, elas são as mais visíveis de serem identificadas. Tá. Então, algo que eu recomendo as pessoas a fazerem para praticar, que é o que eu falo no curso, é o seguinte: vocês comecem a assistir TV e tira o som da TV. Foca somente no que você está vendo. Boa. E tenta identificar se o que aquela pessoa está falando, ela faz sentido com o contexto. Tem alguns vídeos que a gente dá no treinamento, que é, por exemplo, reality shows, que o pessoal eles mentem bastante. Então isso acaba dando um insight. E a pessoa ir no espelho e ela fazer algumas expressões faciais, que é o que a gente dá de exercício. Por exemplo, se você chegar no espelho agora e fizer isso aqui, automaticamente você vai começar a associar internamente com emoções negativas.
Da mesma forma que se você fizer uma expressão de raiva, seria algo como isso aqui, você automaticamente passa a sentir algo ruim, por assim dizer. Começa a sentir raivoso. Da mesma forma que se você fizer um sorriso, você vai se sentir mais leve e vai ajudar as pessoas ao seu redor a se sentir mais leve. Porque a sua face, ela é contagiante. Então, aquela coisa de você sorrir para se sentir melhor é real. Tanto que, assim, um estudo feito pela Universidade de Negócios de Harvard, eles queriam identificar o seguinte: será que a linguagem corporal por si só ajudaria alguém a ser contratado? Então, o que eles fizeram? Colocaram dois grupos. Um grupo, o pessoal começou a fazer linguagem corporal de superpoder, tipo, de confiança. Então era, por exemplo, isso aqui, antes de uma reunião, você ficar 5 minutos na frente do espelho, a pose de Superman, né, que é com as mãos no quadril. Clássico. Então, isso aqui, quem usava muito isso aqui? Steve Jobs. Então você pode ver que muitas fotos dele é assim. Isso aqui é um sinal de confiança. Então, o contrário desse aqui, que é você pode confiar no seu dinheiro comigo que ele vai render, disso aqui. Você pode confiar no seu dinheiro comigo que ele vai render. Então, os super vendedores aí, ó, tem um ditado em inglês que é grab the chin for win, ou seja, segura o queixo para vencer. Então, isso aqui é um bom sinal para vocês usarem. Ah, não, esse nosso produto aqui é muito interessante. Isso aqui é um sinal de confiança. E o que eles identificaram nesse estudo de Harvard? As outras pessoas que faziam sinais de linguagem corporal de falta de confiança, que é isso aqui, se contrair, cruzar os braços, fazer isso aqui, isso. Eles observaram que as pessoas que faziam a linguagem corporal de poder tinham um resultado muito melhor em entrevistas e também observaram que a química corporal dessas pessoas mudava. Os níveis de cortisol baixavam e os níveis de testosterona aumentavam. Ou seja, essas pessoas estavam muito mais preparadas para aqueles momentos de tensão onde eles vão ganhar ou vão perder algo. Então a linguagem corporal faz a pessoa, não somente a pessoa faz a linguagem corporal. Legal, legal. E na entrevista de emprego, né? Eu sei que a gente separou 3 imagens, você acabou de citar, mas a gente separou 3 imagens para ilustrar bem essa parte de entrevista, deixar essa dica aí para quem está nos assistindo. Vamos para a primeira imagem. Isso. A primeira imagem, que é a primeira dica, é o contato visual. Como eu falei anteriormente, o contato visual ele é muito importante. Por quê? Quando você não faz contato visual, é chamado de gesto de linguagem corporal beta, ou seja, submisso, inferior. Então, quando você faz o contato visual, que é aquele período onde eu falo, ó, faça o contato visual e veja a cor dos olhos da pessoa. É importante. Muita gente fica tão nervosa na hora ali da entrevista que ou não faz contato visual nenhum, ou fica encarando o entrevistador. Então isso significa que a pessoa está se sentindo sem confiança e tensa. Então é algo que o entrevistador vai perceber. Nós somos iguais aos cachorros nesse momento. A gente sente o medo, a gente sente o cheiro do medo. Uhum. E quando a gente sente o cheiro do medo, nossa impressão da pessoa é que a pessoa é fraca. Então, faça um gesto alfa, que é contato visual, e o aperto de mão consistente. Não macetando a mão da pessoa e não dando a mão como se fosse um peixe morto que a pessoa vai apertar. Tem que ter intensidade. E isso vale para as mulheres também, porque existem muitas mulheres que elas perdem o posicionamento estratégico dela numa reunião, numa apresentação, porque elas dão a mão daquela maneira que é tipo, pegar a mãozinha da princesa. Não, você está numa reunião com homens ou com mulheres, o aperto de mão firme significa confiança de caráter. Eu estou aqui, sei o que eu vim fazer e tenho uma missão para cumprir. Então, o aperto de mão ele diz muito sobre a pessoa. Então, não apertar e não dar a mãozinha de peixe morto. Tem pessoas que naturalmente têm, como eu falei, quando a pessoa fica com medo, o sangue vai para a parte de baixo do corpo. Então, as mãos vão ficar geladas por natural. Então, para você não dar aquele aperto de mão de peixe morto, gelado, tem uma técnica que é comprovada cientificamente, que é o seguinte, vocês podem tentar. Coloca as mãos assim espalmadas e imagina que você está com as mãos em cima de uma lareira. Imagina as mãos em cima da lareira. Você vai sentir automaticamente o aumento da temperatura nas suas mãos. O sangue vai começar a fluir para suas mãos e vai ter um aumento de até 3 graus nas suas mãos. Então você vai ficar com um aperto de mão mais agradável. Então é uma dica que eu posso dar. Tipo, antes de você entrar na sala do entrevistador, coloca a mãozinha ali. Imagina, você vai sentir o calor nas mãos. Então isso vai ajudar.
Legal. A segunda dica, que é da segunda imagem, é não faça, na verdade. Que é o quê? O que a gente falou dos manipuladores, que são os gestos que quando você está com a falta de confiança, que é tocar a nuca. Tocar o rosto, qualquer parte do rosto, em qualquer momento durante uma entrevista, mau negócio. Tocar, coçar, são gestos de bloqueio. Eu estou colocando um bloqueio entre mim e a pessoa. Tipo, não, aquele gesto tipo, não, isso aí eu faço, pode confiar. Então, tocar o corpo, se tocar, não é algo que você deva fazer. Controle isso daí. Se posicione, deixe as mãos na sua frente, como agora é terceira dica, que é ali usar uma linguagem corporal de honestidade e de confiança, que é você usar os ilustradores. Falar com as mãos, isso ajuda bastante. Obviamente você não vai ficar que nem um louco gesticulando, a pessoa vai ficar com medo de você. Mas você usar a ênfase. Então, mostrar as palmas das mãos é algo sempre muito bom, muito positivo. E, quando a pessoa está falando, como você mantém as mãos? Deixa a mão espalmada em cima da mesa, seguro, coloca embaixo, as mãos têm que estar sempre visíveis. E um gesto que é uma parte do linguagem corporal de confiança que você pode usar, quando vocês estão falando alguma coisa, é esse aqui, ó. Usar isso aqui, as mãos abertas, isso aqui é um sinal de confiança. Eu sei o que eu estou falando, e quanto mais alto você levantar, mais alta é a confiança. Então, tipo, aqui, vocês podem ver nesse gráfico, e não usar isso daqui. As pessoas, elas fazem isso e deixam em cima da mesa. Tá. Isso aqui, além de ser um sinal não verbal de falta de confiança, isso aqui é frustração. Quando alguém te falar, por exemplo, algo que você não queria ouvir, a reação vai ser essa aqui, mas... Então, não evite isso aqui, as mãos sempre à mostra, que quem esconde as mãos está escondendo algo. O cérebro da outra pessoa procura as mãos. Então, se você não tem algo para mostrar, você está escondendo. Então, essas são 3 dicas que certamente vão causar uma primeira impressão muito mais agradável no entrevistador e vai te ajudar a conseguir esse emprego. E faça também, antes de sair de casa, a pose lá do Superman na frente do espelho. Pode parecer ridículo a princípio, mas ela traz resultados. Legal, legal. Deixa eu só tirar uma dúvida. Claro, por favor. Você deu bastante dica importante com relação aos gestos, a forma de você se comportar e tudo mais, né, numa entrevista ou numa reunião de negócios, por exemplo. Me surgiu uma dúvida. Aí você falou, nunca esconda as mãos porque isso é um sinal de desonestidade. Esse conceito, poxa, eu tô conversando com o Anderson, ele escondeu as mãos, então eu acho que ele é desonesto. Isso acontece de forma inconsciente, certo? Uhum. Por exemplo, no começo dos estudos sobre linguagem corporal, foi elaborado um teste onde as pessoas elas eram colocadas na máquina de ressonância magnética, como eu dei no exemplo anterior, e eles eram passados fotos de microexpressões. Uma outra parte que foi feita também era o seguinte: dentro dessa máquina de ressonância, eram analisados a quantidade de locais do cérebro que acendiam, né, quando determinada parte do corpo era observada. E aí, eles desenvolveram um desenho que está aparecendo na tela aí agora, que é o do humanoide cortical. Esse humano cortical, ele tem as mãos assim enormes, a boca enorme, por quê? É uma relação entre a importância que o cérebro dá para as mãos, para a boca, em relação a outras partes do corpo. Então o seu cérebro automaticamente procura as mãos. Ele associa as mãos por exemplo, mostrar as palmas das mãos, ele associa a integridade, a honestidade. Então, um palestrante, você quer ver um palestrante que ele sobe no palco, ele sobe e coloca as mãos nos bolsos, ele perde aquela plateia. Você pode ver que nos segundos seguintes vai ter alguém que vai levantar, vai ter alguém que vai sair. Da mesma forma que a plateia, ela vê que o cara está escondendo algo, não está focando neles, eles vão pegar o celular, você vai perder. Então, a ausência das mãos é algo que é preocupante. Então, sempre deixá-las visíveis como uma referência para que a outra pessoa se situe em relação ao seu mapa corporal, por assim dizer. Entendi. Que fantástico. Anderson, de coração, mais uma vez, muito obrigado por esse conteúdo, essa explanação que você passou pra gente. E
Deixa novamente o seu site, a gente vai colocar o endereço aqui embaixo do vídeo, né? Para as pessoas acessarem, te conhecerem, curtirem tua fanpage. Passa Isso. novamente pra gente. Bom, então, quem ficar interessado, quiser conhecer mais sobre o tema, nós temos os treinamentos que são focados em microexpressões para negócios. Então, o objetivo é você vai lá, vai conhecer as microexpressões, vai aprender a identificar as microexpressões e nós vamos falar das interpretações e a fisiologia com relação a business, a vendas. Então, qualquer área pode se beneficiar disso, porém a gente tem um approach focado com a galera de vendas, com a galera de business, tanto que eu trabalho também com coach, com executivos, com o pessoal que faz entrevistas para conseguir fundos de investimento, reuniões, palestras, eu faço coach com essa galera. Se você quer conhecer mais, ver as datas das próximas turmas, eu faço essas turmas pelo Brasil todo, então não tem problema, você não tá. Eu estou em São Paulo, em São José dos Campos. Ah, mas poxa, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu quero montar uma turma. Vamos lá, a gente monta uma turma, organiza. Mas temos já algumas datas de turmas em São Paulo acontecendo. O site que vocês podem acessar é o www.leituradelinguagemcorporal.com.br. O e-mail de contato também é o contato@leituradelinguagemcorporal.com.br. Tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, vocês podem mandar e-mail, a gente responde. Tem o telefone no site para vocês tirarem dúvidas. E assim, o resultado que vocês vão trazer para o dia a dia de vocês, tanto para os negócios quanto nos relacionamentos, vai ser espetacular. Quem participa, eu garanto uma melhoria de no mínimo 40%. Você entrou lá, estava identificando 10%, já vai sair identificando 60% a 70%. Legal. Isso num treinamento de meio período. E tem a plataforma online para praticar. Tá. Esses vídeos aí que vocês viram, das microexpressões, tem lá nessa plataforma mais de 200 vídeos diferentes para vocês praticarem. Então você vai ficar bem afiado para a sua próxima reunião. Legal, show de bola. Espero que você que está assistindo esse vídeo, né, entre em contato com o Anderson, bate um papo com ele, frequente a fanpage dele, que ele posta bastante informação legal. E é isso. Não pegue esse conhecimento e guarde. Pegue esse conhecimento e aplique, aumente seus resultados, aumente suas vendas. Legal? Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Eu agradeço esse convite, esse pessoal fantástico. Espero ter contribuído com o aprimoramento de todos. E conforme eu disse no vídeo anterior, para o pessoal que foi indicado aí pelo Leandro nas próximas turmas, a gente tem aí um valor especial para eles. Então, legal. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês pela atenção e nos vemos por aí nos treinamentos e nas nossas vendas. Legal, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.